Avançando para a lição da segunda-feira, nós vamos visualizar Jesus, muito possivelmente numa daquelas cenas mais especiais que despertam no coração dos leitores dos evangelhos uma reação de comoção, de ternura, porque todas as vezes que surpreendemos em qualquer cena crianças, elas tocam o nosso coração. E aqui, veja, saímos do assunto do casamento, da dureza do coração das pessoas para a ternura das crianças. E a primeira reação que a gente percebe aqui, que o Evangelho registra, é os discípulos impedindo o acesso das crianças a Jesus. Esta atitude dos discípulos estava, de certa maneira, em harmonia com o pensamento que reinava naquela época e que as crianças eram seres inferiores. E havia situações muito dramáticas, especialmente se crianças nasciam com alguns problemas de saúde ou problemas físicos, eram rejeitadas e muitas vezes abandonadas. E os discípulos estavam reagindo a isso, estavam corroborando com isso, não é? E Jesus, o verso 14 aqui do capítulo 10, nos diz que Jesus se indignou. E eu fico pensando, irmãos, amigos, irmãs, se nós como discípulos, muitas vezes não estamos cerceando, não estamos impedindo o acesso de crianças, jovens e outras pessoas à igreja, ao reino de Deus. Da mesma forma como Jesus se indignou com seus discípulos por impedirem que as crianças se aproximassem dele, eu tenho para mim que Jesus também, ele fica indignado conosco quando nós agimos assim, por um mau testemunho ou por palavras inapropriadas ou por não darmos às pessoas o valor e a consideração. Não podemos esquecer do conflito entre as gerações. Nossa igreja ao redor do mundo se preocupa com as novas gerações. Nós precisamos criar espaços em nossa igreja, em nossa comunidade de fé, para que as crianças se sintam amadas, os jovens se sintam valorizados. Nós precisamos nos esforçar para isso e não, como mais velhos, mais experientes, retermos toda a autoridade, a última palavra, como se fôssemos os senhores da razão. Não, nós precisamos dar passos em direção a amar nossas crianças, amar nossos jovens, sempre lembrando que muito do que eles pensam acerca de Deus, crianças, adolescentes e jovens, passa por aquilo que eles leem em nossa vida. E aqui Jesus, então, no verso 15, até eu vou pedir à produção que coloque aí os caracteres, né? Jesus dizendo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus já havia mencionado isso para os discípulos de uma outra forma. Vimos isso em lição anterior. Mas parece que os discípulos não haviam entendido a lição da criança. E Jesus está dizendo agora, mais uma vez, quem não receber o reino de Deus como uma criança. O que Jesus queria dizer? O autor aqui, ele é muito enfático ao dizer que o que Jesus estava dizendo a respeito disso é que devemos receber o reino de Deus com as atitudes de uma criança. Essa é a ênfase, a atitude de uma criança, possivelmente uma referência feita à confiança irrestrita em Deus. Este verbo receber, o autor dá ênfase nele, porque ele envolve aqui o passo, primeiramente, de crer, de confiar e de tomar posse, de apropriar-se. Esse é o sentido. Então, confiança está na base para recebermos o reino de Deus. Essa é a base da atitude de uma criança. Quando nós oferecemos um presente para uma criança, ela não pergunta o que ela pode fazer em troca, o que ela tem que fazer, ela simplesmente recebe, ela se apropria, ela toma posse. Isso também estava implícito aqui. Recebermos o reino de Deus como crianças implica em confiança irrestrita em Deus, confiar plenamente no que Ele pode fazer por nós, fazer em nós e por nossa vida e por nosso intermédio. E a lição termina fazendo um apelo, trazendo aqui um parágrafo de Ellen White, fazendo um apelo para que nós não devemos dar às crianças uma impressão que para pertencermos ao reino de Cristo, para fazermos parte da igreja, elas devem renunciar a tudo quanto é fonte de alegria e bem-estar para elas. Para a gente pensar, para a gente considerar, assim aqui terminamos a lição da segunda-feira.